Olá, irmãos. Hoje eu quero trazer uma notícia para vocês. Hoje eu quero dizer que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel e justo para terminar. Que aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, ele vai completar. Ele vai até o final. Essa é a boa notícia que eu tenho para trazer hoje. E essa palavra está em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Essas são as palavras de Paulo. E hoje eu faço as minhas palavras dizendo que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel e justo para terminar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E quando Ele cumpre por completo. Ele não te cura pela metade, te deixando sequelas. Ele não restaura o seu casamento pela metade, Ele faz por completo. E talvez você esteja passando hoje por uma luta financeira. Porque em meio a essa crise econômica mundial, essa crise econômica nacional que nós temos enfrentado, que tem entrado na maioria das famílias. Talvez em meio a essa situação você esteja passando por momentos de desespero, onde contas e mais contas começam a chegar e você não sabe mais o que fazer. Talvez você tenha um carnê para pagar hoje, você não sabe de onde vai tirar. Talvez você olhe para a sua conta e veja tudo no vermelho. E mais ainda, talvez o seu filho tenha te pedido hoje um pacote de bolacha e você, sem condições, não pôde comprar. E isso dói no seu coração porque é triste você ver que não pode satisfazer um desejo, uma vontade ou talvez uma necessidade de um filho. Talvez você esteja passando por luta no seu casamento e talvez ela esteja sendo afetada pela crise financeira. Talvez você não veja mais esperança porque o amor acabou. Porque a confiança acabou. Porque não existe mais respeito. Mas eu digo, irmão, irmã, Deus pode começar uma obra hoje na sua vida. Ele pode restaurar as suas finanças, Ele pode restaurar o seu casamento. E Ele pode começar hoje. E eu te afirmo, Ele não vai fazer nada pela metade. Ele vai restaurar por completo o seu casamento, Ele vai restaurar aquela confiança que não existia mais. Ele vai restaurar o amor, restituir o amor de quando vocês se conheceram. Deus pode fazer todas essas coisas. Mas talvez você esteja enfrentando uma enfermidade onde os médicos tiraram toda a sua esperança. Talvez o médico tenha te dado um decreto de morte. Talvez ele tenha dito para você que você tem ainda alguns dias, alguns meses de vida, mas ele tirou toda a sua esperança. E eu vou compartilhar hoje um texto que eu tirei de um livro. O livro Ele Veio para Libertar os Cativos, de Rebecca Brown. Essa é uma citação de um outro livro, que é O Homem Espiritual, do Atmani. E eu achei muito forte. Por isso prestem muita atenção. Porque se você tem um decreto de morte, rejeite. Olha só o que diz esse texto. Diz assim: a menos que um cristão esteja plenamente convencido de que seu trabalho terminou e que é a vontade de Deus levá-lo, ele deverá lutar com todas as suas forças contra a morte. Se os sintomas da morte aparecem em seu corpo antes que sua missão haja terminado, ele positivamente deverá rejeitá-lo.
admitir, baseados em nossa condição física e emocional, que o nosso tempo terminou, é um erro da nossa parte. Muitas vezes a nossa vontade é desistir, porque eu sinto dor. Eu sinto dor no meu corpo. A minha vontade é que Deus me leve nesse exato momento. Às vezes a vontade que nós temos é de desistir do casamento, porque você não vê mais esperança, porque você está sofrendo nesse casamento. Talvez a sua vontade de jogar tudo pro alto porque a crise financeira te alcançou. E é mais fácil jogar tudo pro alto. Em meio a uma crise financeira existem pessoas que se suicidam porque elas não veem mais esperança. Então a dor física, a dor emocional nos faz querer desistir, nos faz pedir pela morte. Continuando, diz assim: nós, ao contrário, devemos ter convicção clara da parte de Deus no que diz respeito à nossa partida. Se vivemos para Ele, então devemos morrer para Ele. Qualquer chamada que não proceda dEle deve ser rejeitada. Para vencer a morte, os crentes devem substituir a atitude passiva pela resistência. A menos que lancemos fora nossa atitude pacifista, não seremos capazes de sair da morte. E aí seremos zombados por ela e finalmente vencidos. Numerosos são os santos que confundem hoje passividade com fé. Quantas vezes nós confundimos a passividade com a fé? Alegam que entregaram tudo a Deus. Pensam que se não for a hora da morte, Deus os salvará. Porém, se essa hora chegou, que a vontade de Deus se cumpra. É assim que muitas vezes nós pensamos. Deus, que seja feita a sua vontade. Então, se eu sinto tanta dor no meu corpo, o Senhor me leva, porque que seja feita a sua vontade. Esse comportamento parece correto, mas podemos chamá-lo de fé? Não, absolutamente. É apenas passividade preguiçosa. Quando não sabemos a vontade de Deus, devemos orar. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, assim como está em Lucas 22:42. Isso não quer dizer que não devemos orar especificamente, levando diante dele os nossos pedidos. O certo é que não devemos submeter-nos passivamente à morte. Deus instruiu-nos a agir em conformidade com o querer dele. A não ser que saibamos ser sua vontade, não devemos pedir que a morte nos oprima. Ao invés disso, devemos resisti-la. Ao invés de pedirmos pela morte, nós devemos resistir. Jesus, quando estava diante da morte, ele pediu. Ele disse ao Pai: Senhor, se for possível, afasta, Senhor, esse cálice de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Mesmo sabendo que aquela era a vontade de Deus, Jesus pediu: afasta de mim, Senhor, esse cálice. Por isso não desista, não peça para que Deus te leve, crendo que essa é a vontade de Deus. Peça a Ele pela cura, peça a Ele pela restauração do seu casamento, peça a Ele pela restituição financeira. Não desista facilmente assim, creia que Deus pode, porque muitas vezes nós somos passivos, confundindo, achando que esse é o certo. Mas na verdade nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que ser ousados e crer que Deus tem algo ainda muito maior. Creia que aquilo que Deus tem para sua vida ainda não acabou. Creia que você ainda tem um propósito para cumprir aqui na terra. A não ser que você tenha plena convicção, creia que Deus vai te curar.
Creia que Deus vai te libertar, que Deus vai te restaurar hoje. E creia que Deus não vai fazer nada pela metade. Deus vai fazer por completo. Deus vai te curar por completo. Deus vai te restaurar por completo. Uma última passagem, que está em Efésios capítulo 3, do verso 19 ao 20, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E além disso, é infinitamente mais do que pensamos. Deus age não só naquilo que nós pedimos, Deus age por meio daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos no mais profundo do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece o mais profundo, o mais íntimo do seu coração. Ele sabe as necessidades mais profundas e secretas do seu coração, e Ele quer transformar, e Ele quer restituir, e Ele quer te dar, porque Ele é o teu Pai. Talvez você não tenha pedido, mas não é necessário que você peça apenas. É necessário que você se derrame diante de Deus. É necessário que você se coloque de joelho e chore diante de Deus. Se derrame diante de Deus, porque Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te restaurar por completo. E quando Ele te restaurar por completo, Ele vai derramar bênçãos por completo na sua vida. Por isso, chore diante de Deus. Não chore por depressão ou por tristeza. Chore aos pés da cruz, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus quer te restaurar, meu irmão, minha irmã. E Deus vai fazer isso hoje. Apenas abre o seu coração. Se entregue para que Ele possa fazer isso na sua vida hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.